E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é Davi Almeida e esse é mais um Direito com Trocadilhos. Hoje vamos falar sobre justiça em Aristóteles e vamos entender melhor o pensamento desse discípulo rebelde de Platão. Fica aí depois da vinheta. Antes de começar, eu queria fazer uma recomendação para vocês, o canal Demovessando. Nesse canal, o Demovessando, vocês vão ver algumas coisas, alguns conceitos que são legais a gente ter em mente para entender melhor o conteúdo que a gente está falando. Recomendo demais, vou deixar aqui o card do canal, faça um bom proveito. Indo direto ao ponto, justiça em Aristóteles é o seguinte, se divide em duas, justiça universal e justiça particular. A justiça universal é a totalidade da virtude, a manifestação da inteireza de tudo que é bom, é o bom puro, é o que se vê quando alguém exercita todas as boas práticas. Isso, no caso do sistema aristotélico, significa dizer que a justiça é a própria manifestação da vida vivida corretamente. Já a justiça particular, por oposição, se manifesta na relação dos particulares. São os métodos de manutenção das relações sociais. E também se divide em duas. Primeiro, a justiça distributiva. Segundo, a justiça corretiva. A justiça distributiva consiste em dar a cada um a parte que lhe é devida conforme pré-estabelecido na constituição da relação. Se cidade, cidade. Se contrato entre particulares, contrato entre particulares. Já a justiça corretiva, como o próprio nome sugere, remete à correção. Se alguém viola o pacto que constitui a distribuição, ele deve ser punido. Pronto. Tá aí tudo o que você precisa saber sobre justiça em Aristóteles. O problema é que não dá para saber nada explicando as coisas desse jeito, né, Davi? Pois é, e não dá não. Dá no máximo para memorizar, guardar um pouco na cachola, responder uma ou duas questões na prova e esquecer. Mas a gente não está aqui para isso, né, meu querido ouvinte? O nosso barato aqui é entender. E entender exige mais. Entender exige contexto. Porque sem contexto, a gente não consegue fazer leitura crítica da situação. Sem contexto, a gente fica obrigado a aceitar o dito pelo não dito. Sem contexto, tudo que você pode fazer é acreditar na letra fria das palavras, que muitas vezes fala pouco e, em muitos casos, fala o oposto do que realmente está sendo dito pelo autor. Por exemplo, imagine o seguinte: eu na minha casa, assistindo televisão, minha companheira corre de um lado para o outro, arrumando a casa, cuidando do doguinho, cuidando da nossa filha, e eu lá, parado, assistindo TV com aquela típica cara de ócio improdutivo macho hétero. No meio desse mar de ócio, eu percebo de relance na minha mulher uma cara que não parece ser a expressão devida de uma rainha do lar servindo o seu rei, né? Por via das dúvidas, pergunto: amor, tá acontecendo alguma coisa? Aí a companheira responde: não, nada não. Aqui eu tenho duas opções. Na primeira, eu rejeito a literalidade da resposta, olho o cachorro entrar com as patas sujas em casa, olho a minha filha pintando a parede, vejo a companheira toda suada correndo de um lado para o outro da casa, me vejo no sofá, junto o lé com o cré e de um pulo desligo a TV e corro perguntando: amor, como é que eu posso ajudar? Percebe? O contexto foi o suficiente para entender que aquela mensagem não era mensagem real. Agora, se por outro lado eu vou pela literalidade da resposta, bom, se não tem nada, então vou voltar para o meu interessantíssimo leilão de ovinos e caprinos do Medalhão Persa. É muito provável que esse leilão de caprinos seja a última coisa que eu vou ver na minha vida. Percebe como o contexto pode nos revelar o todo? Só o contexto dá sentido às coisas ditas, e sem contexto a gente não consegue entender nada de verdade. Então, para entender justiça em Aristóteles, a gente precisa entender o pensamento de Aristóteles. Isso é o contexto. A gente precisa tomar o caminho mais longo. Então, vamos começar pelo contexto histórico e social de Aristóteles. O essencial nesse contexto é o seguinte: o pensamento de Aristóteles é uma reação ao pensamento do seu mestre, Platão. Aqui preciso fazer uma observação sobre a ordem de autores que apresentamos nessa temporada, que talvez não tenha dito até o momento. Ela segue uma ordem cronológica. Os conceitos de justiça, na forma que vão ser apresentados aqui, seguem uma ordem de sucessões temporais. E por quê? Porque o pensamento evolui. Porque aquilo
de novo de cada autor apresenta é construída a partir do pensamento do autor anterior que ele estudou e entendeu. Isso aqui é importante entender que essa construção não é uma construção sempre para cima. Dizer que os novos autores construíram sobre as bases do autor anterior não significa dizer que ele recebe bovinamente o que o autor anterior oferece. Como dissemos anteriormente, Aristóteles foi aluno de Platão. Ele veio para Atenas quando tinha 17 anos, logo após a morte de seu pai. E ele veio especificamente para estudar na Academia de Platão. Ele estudou lá por 20 anos até a morte de Platão. Mas quando chegou a hora de escolher um sucessor de Platão, escolheram um sobrinho de Platão, cujas ideias convergiam mais com as do tio. Depois disso, Aristóteles saiu de Atenas, o que foi a melhor ideia que ele poderia ter, porque foi assim que ele começou a coletar plantas e animais e começou sua sanha de categorização que nós vamos ver no curso de todo esse episódio. Esse caminho, como já falamos, foi o que motivou sua forma distinta de pensar e lhe criou fama própria, que eventualmente guiou ele à posição de professor de Alexandre o Grande, quando o conquistador helênico tinha 13 anos. Agora, claro, a liberdade de Aristóteles não foi alcançada sem antes estudar muito seu mestre. Sim, ele conhece muito dele, mas isso não quer dizer que ele concorda com ele em tudo. Às vezes, na construção do novo, muita coisa é descartada. Às vezes, até tudo é descartado. O edifício do conhecimento nem sempre é construído pedra sobre pedra. Às vezes, parte da obra é destruída para construir algo novo. Às vezes, os próprios alicerces precisam ser demolidos para que venha o pensamento novo. Isso ilustra bem a evolução da filosofia ocidental e, particularmente, a relação entre Aristóteles e Platão. Há uma famosa pintura feita pelo pintor italiano Rafael chamada Escola de Atenas. Essa pintura, no primeiro olhar, mostra um monte de gente amontoada, como aquelas típicas pinturas que descrevem a era helênica. Mas essa pintura retrata mais que isso. Todos os personagens dela são filósofos antigos e seu objetivo é enaltecer tudo que esses homens nos ofereceram. No centro dessa pintura estão dois homens, sem dúvida em destaque, o que sugere que eles são os mais importantes. No primeiro olhar, parece que eles estão tendo apenas uma conversa trivial, mas ela é mais que isso. Ali tem retratado o pensamento de cada um, e no caso, a discordância diametral entre os dois pensamentos. Platão é retratado com o dedo para cima, enquanto Aristóteles é retratado com a mão aberta, estirada e a palma virada para baixo. À primeira vista, Platão está dizendo para Aristóteles: olha aqui, seu moleque, me respeita que eu sou mais velho que você. Enquanto Aristóteles parece estar dizendo: calma, Platão, baixa a bola, tá muito exaltadinho. De certa forma, essa interpretação contemporânea não está errada. Mas dando uma conotação mais clássica, porque esse programa é fino, a mão de Platão para cima indica sua inclinação a falar das coisas celestiais, enquanto a mão para baixo de Aristóteles parece dizer que o conhecimento deve ser achado nas coisas terrenas. Essa imagem, portanto, marca toda a oposição existente entre o pensamento de Platão e Aristóteles e estabelece os dois praticamente como arquétipos do racionalismo e do empirismo, que são as duas formas de conhecer que vão marcar todo o debate filosófico sobre a teoria do conhecimento até a modernidade. A foto ajuda a gente a entender a diferença dos dois pensamentos e especialmente o nosso prato do dia, Aristóteles. Para complementar a ideia dessa oposição entre os dois, ajuda bastante falar sobre os campos de interesse de cada um. Platão era um matemático. Aristóteles se aproxima mais de um biólogo, embora esse não seja seu único interesse. A compreensão do mundo de Platão passa por essas concepções matemáticas. Tanto é que no final da República, livro que discutimos no episódio passado, ele aponta a matemática como matéria essencial na formação do filósofo rei. Já a veia de biólogo de Aristóteles se vê na sua sanha de catalogação. Tudo em Aristóteles tem categoria, subcategoria, subsubcategoria. Enfim, o cara é uma máquina de classificação. Já Platão era matemático. Comenta-se que em cima da porta da academia, que só para você saber, era o nome da escola de Platão, não o nome do lugar onde ele puxava ferro, tinha um aviso dizendo que aquilo ali não era lugar para quem não soubesse o que era geometria. Não tivemos tempo de falar no programa passado, mas Platão teve muita influência de Pitágoras
com suas formas perfeitas, triângulos, círculos, quadrados. Mas onde existem essas coisas perfeitas? Só na cabeça de quem a imagina. A natureza não faz triângulo perfeito. Isso você só encontra na matemática mesmo. Então é possível que Platão tenha concluído que se não estão na Terra, essas formas perfeitas estão em algum lugar. E que esse lugar é para onde a gente deve tentar ir. Vocês vão lembrar no programa anterior, quando falamos de Platão, como sua filosofia fala dessas coisas celestiais. O fundamento da filosofia de Platão é a ideia de que o conhecimento perfeito se encontra nesse plano superior, que ele chama de mundo inteligível, e que a função do filósofo é entender esse plano superior para torná-lo realidade nesse plano físico que ele chama de mundo sensível. Já Aristóteles era chegado em biologia. Biologia, diferente da matemática, é mais mão na massa. Biologia é um assunto de observação. Quando você descobre um animal novo, você descobre o que é ele comparando, classificando, categorizando. Daí porque você lê um livro de Aristóteles e sente que está lendo um manual de montagem de guarda-roupa, uma bula de remédio, qualquer coisa desse tipo. Então é importante ter em mente essa influência dos campos de expertise de cada um, porque elas aparecem em quase todos os aspectos do sistema de cada um desse filósofo. Por exemplo, como a gente compreende as coisas ao nosso redor. Uma árvore, por exemplo. Para Platão, todos os homens nascem com a ideia de árvore inata dentro deles mesmos. Porque nas vidas anteriores, no mundo ideal, esse conceito de árvore já havia sido fixado. Então, quando você vê uma árvore, na verdade você não está vendo a árvore, você está lembrando da árvore. Já Aristóteles acreditava que você não precisa nascer com conhecimento inato de uma árvore para conhecer uma árvore quando a vê. Ele acreditava que a ideia de árvore é algo dada pelos sentidos. Ele não pensava que cada árvore era uma versão imperfeita de uma árvore ideal. Ele pensava que, apesar de grande variedade de árvores por aí, existem alguns elementos comuns que permitem nossos sentidos classificar certas coisas como árvores e destacar certas coisas como outras árvores. Essa forma de conhecer se aplica a todas as coisas no pensamento do nosso autor. Para Aristóteles, as virtudes não são virtudes por alguma revelação divina. Elas são virtudes porque os anos e os séculos de experiência humana as distinguem como virtude. Aqui uma questão importante preliminar sobre Aristóteles. Entender que o conhecimento é fruto de experiência tornou ele uma máquina de produção. Boa parte do que a gente consegue nesse mundo de meu Deus hoje é coisa feita lá por ele, pelo Barbudinho. Vamos aqui a um resumo do Lattes desse monstro feroz da produção. Ele tinha um sistema de classificação biológico que ficou em voga por 1.500 anos. Ele acuradamente identificou os principais órgãos do corpo humano e suas funções. Seu sistema ético influenciou governos, criou o primeiro método científico, criou o primeiro sistema de lógica, inventou a variável matemática, estruturou e dividiu vários campos do saber de maneira que ainda é usado na contemporaneidade, catalogou todo o conhecimento filosófico utilizado naquele momento, entre várias outras coisas. O cara era realmente um monstro. Só para você ter uma noção, a obra de Aristóteles que a gente tem conhecimento corresponde a 1,5 milhão de palavras. Para você ter uma ideia do que isso significa, isso é equivalente a todos os livros do Harry Potter e 50 Tons de Cinzas combinados. E o mais louco é pensar que isso não representa a produção integral dele, porque muita coisa foi perdida. Então, meu povo, não seria loucura dizer que qualquer coisa, em qualquer campo do conhecimento que a gente manuseia hoje, tem pelo menos um pouquinho de Aristóteles. Olha a lógica, por exemplo. A forma como a gente articula argumentos é tudo na conta de Aristóteles. Tomemos o exemplo do argumento jurídico, por exemplo. A gente escreve uma petição assim: o artigo 229 da Constituição diz que os pais devem prover alimentos aos filhos. Isto posto, venho por meio dessa pedir fulano alimentos a Cicrano, seu filho. Eu não sei se você sabe, mas esse jeito de articular argumento corresponde à lógica aristotélica. Você apresenta uma premissa universal, mostrando um comportamento que se manifesta sempre em determinada situação. Em seguida, você mostra o comportamento particular. Aqui corresponde àquele comportamento geral. Qual a premissa universal do argumento jurídico? A lei. Qual o argumento particular? O caso concreto. Qual deve ser o resultado no caso concreto? Aquilo que prevê o comportamento geral.
No nosso caso, os alimentos. Se tem um pai e um filho, o pai deve dar alimento aos filhos. Olha que legal. Mais de 2000 anos depois, a gente ainda está fazendo a coisa do jeito que o cara lá atrás mandou fazer. Então, sem dúvida, vale a pena prestar atenção no pensamento de Aristóteles. Vale ou não vale, pessoal? Agora, fala aí para mim nos comentários, você sabia que Aristóteles tinha feito tanta coisa? E comenta também, alguma dessas várias coisas que você descobriu hoje que Aristóteles fez, você ainda usa nos dias de hoje? Coloca aí nos comentários. Então, ficamos hoje por aqui e no próximo capítulo vamos começar a falar sobre esse sistema ético de Aristóteles. Grande abraço.